Então, primeiro ano, bom dia, tá? Bom dia. Começando nossa aula de hoje, o que eu vou falar para vocês? Nós vamos estudar o nosso último conteúdo. Como nossa aula hoje é prática, tá? Eu vou mandar esse conteúdo para vocês no Classroom, ok? Nosso último conteúdo para nossa avaliação é exercício físico e sedentarismo, tá? Uma coisa muito difícil, vocês só tem que saber essa questão, né? O que é o exercício físico, o que é o sedentarismo e como comportamento sedentário, tá? Sedentarismo, comportamento sedentário, exercício físico e como que a tecnologia veio para auxiliar a gente nessas questões, tá? Então nós vamos ver alguns aplicativos aí também que eu vou mandar no Class para vocês. Como a gente não tem tempo hábil aí, né? A gente tem semana de avaliação, vocês têm. Próxima semana é a nossa semana de avaliação. Então, o que eu quero para amanhã, ok? Que vocês se organizem em grupos de 5 a 6, tá? Que é a turma de vocês. Vocês já vão pensando para amanhã, porque amanhã nós vamos fazer uma revisão, avaliação / recuperação. Tudo junto, tá? Por quê? Porque é uma maneira da gente se organizar para a nossa avaliação, fazer a revisão e você já ter uma nota da recuperação com esse trabalho. Então, trabalho em grupo, sobre o conteúdo, então vai combinar tudo junto aí no mesmo trabalho, tá? Isso vale pontos, o professor vai ver aí conforme for até 2 pontos aí para recuperação de vocês, tá certo, gente? Certo. Então vocês vão pensando nessa organização, não esqueçam de acessar o Class lá de vocês, que a gente tem essa possibilidade hoje, né, de ter o conteúdo lá, estudo o conteúdo para revisão, né? Ok? Como forma de avaliação para a próxima semana já vale também. Beleza? Não, obrigado. Tá? Certo? Então, primeiro ano. Como o professor já tinha conversado com vocês, tá? Agradecer aí a ajuda do aluno Emanuel, que está ajudando o professor a gravar, fazer essa gravação. Aula passada eu falei para vocês se organizarem que a gente ia fazer uma revisão do que eu falo. É uma avaliação, revisão / recuperação. Vai valer como nota de recuperação já para vocês. Ok? O que a gente vai fazer? O professor hoje vai falar um pouquinho do nosso último conteúdo, exercício físico e sedentarismo. Abordar um pouquinho esse conceito, que é o que tem na avaliação, são os conteúdos de nivelamento, né? Os conteúdos de nivelamento que tem na avaliação de vocês. Vocês vão fazer daqui a pouco. Então, vocês vão se organizar, organizem em grupo, vocês vão fazer essa avaliação juntos, tá? Discutir, são 4 questões. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, são 4 questões, 2 questões descritivas e 2 questões objetivas, tá? Bem tranquilo de fazer, mas o interessante, o legal dessa avaliação é que vocês vão fazer em grupo, discutir, às vezes um sabe alguma coisa, outro sabe um conceito, outro tem um conhecimento de outro conteúdo, e assim fica legal, fica diferente de vocês fazerem essa avaliação, tá? Então esse é um método utilizado por nós, professores, que chama taxonomia de Bloom, tá? Inventada lá em 56 por Benjamin Bloom, tá? Então é um método que consiste nessa diversificação. Então o que vocês serão testados? Na sua cognição, questão afetiva, social, que vai ser essa parte do grupo, e o aspecto físico-motor. A gente fez a aula de slackline lá, lembra? Sim. Foi bem rápido. Não bastante, senhor. A gente estava segurando aqui, né? Mas faz parte. Só tem um dia.
Essa parte aí, Ah. motor a gente fez na prática lá. Não tem problema, às vezes um fez, outro não fez, faz parte da aula também. Gente, rapidamente, só passando o conteúdo, para vocês entenderem essa questão do exercício físico e sedentarismo, tá? Então, o conceito aí de sedentarismo e comportamento sedentário. Presta atenção que vai ter nessa revisão de vocês. Posteriormente, lá na frente, vai cair na avaliação, tá? Então, sedentarismo, segundo a OMS aí, que é a Organização Mundial da Saúde, define o sedentarismo como a realização ou a não realização do exercício físico ou da prática de atividade física. Então você não faz nenhum tipo de exercício físico, certo? Não tem no seu dia a dia. Então isso seria um sedentarismo. Você não tem nenhuma prática de exercício no seu cotidiano. Já o segundo item ali, comportamento sedentário, significa o seguinte, que dentro da sua vida, do seu cotidiano ali, diariamente, você tem algumas ações, alguns comportamentos que levam a se tornar um comportamento sedentário. Um exemplo, você ficar muito no computador, você ficar muito tempo no celular, então te leva a um comportamento sedentário. Muitas horas, né? Ou você, isso é aspecto relacionado à organização também, tá? Você fica muito tempo assistindo série, né? Por exemplo, você não estabelece uma organização. O jogo também, né, professor? Oi? O jogo também. Um jogo, jogos online, né? Você não estabelece um limite de intervalo, vou jogar 1 hora e meia, depois eu vou fazer outra coisa. Não, você fica lá 5 horas no mesmo jogo. É legal. O jogo é legal, mas esse tempo não é interessante, tá? Então isso significa um comportamento sedentário, que não é bom a gente ter, né? E outras coisas também, né? O tempo que você passa sentado no trabalho, deslocamento em ônibus e assim por diante. Beleza, gente? Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão ter aí por volta de 15 minutos, tá? A gente vai organizar os grupos, vamos sentar, vamos fazer nossa revisão aí / recuperação. Então, todos os conteúdos de nivelamento que a gente estudou até agora tá nessa revisão, tá? Isso vai servir de nota para recuperação. Beleza? Então, vamos lá se organizar. Esse mesmo. Apoio. Professor, pode falar? Caneta. É a caneta. Deixa a gente analisar tudo. Deixa a gente analisar Ele é o livro. Eu e o meu mano, a gente já fez nossa questão. Tá, parabéns. Parabéns, você participou. Nós dois não, ele gostou. Então, os alunos já estão organizados em grupos. Deu por volta ali de 5 grupos, né? 1, 2 lá no fundo e 3 aqui na frente. Então, se organizar em grupos de 4, 5 e 6 alunos. Então, tem o debate, 4 questões para responder. E ali eles estão, cada um tem o seu método, né? Mas o interessante é essa troca de ideias. Eles têm, um sabe mais um pouquinho o conteúdo, outro sabe um pouquinho mais sobre o outro. E assim eles vão debatendo, né? Aqui o professor colocou um timer de 15 minutos. Aí chegamos a 11 minutos aí, 25 segundos. Então agora eles estão ali tentando resolver todas essas questões da
nossa avaliação. No final a gente debater sobre algumas avaliações, algumas questões dessa avaliação. Pessoal, aí então quase finalizando aí essa revisão, avaliação com os alunos, né, / recuperação. Pouco menos aí de 1 minuto, os alunos aí finalizando essa avaliação em grupo, ok? Então a gente já observa a organização do grupo, a interação entre eles, que é importante esse aspecto, além do conteúdo, né? Então é muito interessante aí essa forma de avaliação com eles, bem interessante. E estamos quase finalizando. Vamos lá, pessoal, então os alunos aí se organizaram em grupos, tá? O professor deixou um pouquinho mais, né? O tempo é rápido mesmo, mas faz parte, né? Vocês estão um grande grupo para fazer essa avaliação, para todo mundo ajudar um pouco e a gente terminar nesse tempo aí um pouquinho, se eu estender um pouquinho mais de 15 minutos, né? 2, 3 minutos. Então agora eu quero ouvir de vocês. Nós temos 4 questões dessa avaliação, né? A gente debater, para os outros também saber mais ou menos como que eles foram, né? A gente já faz essa revisão aí. Então, nós temos 4 questões, 2 descritivas, 2 objetivas. Vou perguntar para o meu grupo aqui à direita, grupo do Enzo, para eles responderem lá a primeira questão para nós, tá? Não precisa ler a questão, mas a questão ela diz o seguinte: fala dos aspectos corporais ali de aventura, né? Das práticas corporais de aventura e, com base nisso, responda quais os principais benefícios das práticas de aventura para os praticantes, de que forma essas atividades devem ser planejadas e garantir a segurança dos praticantes. E a questão do respeito ao meio ambiente. Então, quem pode ler para nós a resposta? Eu dividi em tópicos a resposta, aí eu coloquei benefícios: a preservação da natureza, ajuda no físico e na disposição e a interação com a natureza. No planejamento, eu dei um exemplo, assim: imagine que esteja fazendo slackline, se não tomar os devidos cuidados, usar os devidos equipamentos na fita, você pode, ao cair, você pode acabar se machucando ou acabar perdendo equilíbrio. E sobre o meio ambiente, utilizar os equipamentos adequados para não machucar árvores, o solo, etc. Isso, muito bem. Então, acredito que essa aí vocês foram bem. Provavelmente, talvez acertaram. Vou dar uma resposta. Mas é isso, falaram um pouquinho da questão da segurança. Lembra que o professor falou para vocês? Questão de segurança. Sempre que a gente fala em prática corporal de aventura, a gente pensa em preservação ao meio ambiente. Tá? Além disso, deixa eu te fazer outra pergunta: como que vocês se organizaram em grupo para fazer essa avaliação? Professor, são 4 questões. Como nós estamos divididos em 6, 3 dessas perguntas, que no caso foram a 1, a 3 e a 4, a gente fez em duplas, ou seja, eu e o Alexandre, a gente fez o Fabrício e o Calma, e o Arthur e o Murilo fizeram outra. E na questão 2, que era que mais poderia ser argumentado, a gente acabou fazendo em grupo para poder debater. Ótimo. Beleza. Pessoal, então acho que seria isso, tá? Fazer só essa questão, a gente tem um tempo aí, já está quase finalizando nossa aula. Então agora eu vou recolher essa avaliação de vocês. Beleza? Obrigado, gente.